Boa tarde, crianças! Como vocês estão? Estão gostando do congresso? Nós estamos na nossa 15ª edição do Congresso Infantil. Qual é o tema do nosso congresso, crianças? A criação. E nós vamos começar um momento de oração. Peço que vocês, de forma reverente, se coloquem diante de Deus. E nós vamos orar agora para a gente poder começar o nosso momento aqui. Fechem os seus olhos. Pai nosso que estás nos céus, eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço por todas as coisas que o Senhor fez por nós, te agradeço, ó Deus, por mais esse congresso. Pedimos, ó Deus, a direção do Teu Santo Espírito, sabedoria, para que nós possamos aprender mais uma vez sobre a Tua Palavra. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, como eu falei, o tema do nosso congresso é a criação. E essa história, ela está na Bíblia, a Palavra de Deus. A nossa história se encontra no primeiro livro da Bíblia, que se chama Gênesis, no capítulo 1. Como nós costumamos fazer, a gente decora um versículo. E o versículo que a gente vai memorizar se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Repitam comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos começar a nossa história. A Bíblia diz que Deus falou: haja luz, e houve luz. A terra era sem forma e vazia, como a gente falou, tudo escuro. E Deus falou: haja luz. Deus usou a sua voz, o poder da sua palavra, porque Ele é um Deus poderoso. E através da ordem dEle, que Ele disse: haja luz, houve luz. E houve a separação da luz e das trevas. E esse foi o primeiro dia. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Vamos continuar para saber o que veio depois do primeiro dia. Depois Deus disse novamente: haja separação entre as águas, e haja um firmamento entre essas águas. E o firmamento Deus chamou de céu. E esse foi o segundo dia da criação. E Deus continuou a fazer a sua obra. E no terceiro dia, Ele ordenou, mais uma vez, através do poder da sua palavra, que as águas se ajuntassem em um lugar só e aparecesse o elemento seco. E esse elemento seco Deus chamou de terra. E o ajuntamento das águas Deus chamou de mares. Ainda no terceiro dia, Deus ordenou que a parte da terra seca fosse criado todas as árvores e plantas e relvas de acordo com a sua espécie. E veio árvores frutíferas, plantas de todos os tipos. E cada uma deveria produzir o seu fruto de acordo com a sua espécie. Mangas, coco, banana, tudo de acordo com a sua espécie. E esse foi o terceiro dia. No quarto dia da obra que Deus estava fazendo, Ele ordenou que houvesse luminares. E esses luminares, Ele criou o maior para governar o dia, que se chama o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua. E nesse mesmo dia Ele também criou as estrelas. E agora nós temos o nosso sol e a lua iluminando os nossos dias. E nós vamos para o quinto dia da criação. No quinto dia, Deus mandou que no mar houvessem peixes, tubarão, cavalo marinho, baleia, todos os animais aquáticos. E também no céu houvessem aves que voam de todas as espécies também. As araras, os tucanos, os passarinhos, tudo o que existe. No sexto dia, Deus ordenou que houvesse também os animais selvagens e os animais domésticos, todos os que a gente conhece. Ele criou a girafa, criou o elefante, hipopótamo, os animais domésticos, o gato, o cachorro,
todos eles, Ele criou no sexto dia. Além disso, Deus também criou o homem naquele dia. E Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E assim Ele também criou o homem. E Deus, no sétimo dia, Ele parou para contemplar toda a sua obra que Ele tinha feito. E Ele viu que tudo era muito bom. E no sétimo dia, crianças, sabe o que foi que Deus fez? Ele descansou. Mas Deus descansou porque estava cansado? Não. Deus descansou porque Ele havia feito tudo, todas as coisas. E Ele parou para contemplar a obra que Ele tinha feito. E hoje a gente pode desfrutar de tudo isso. Mas além da gente desfrutar de toda a criação de Deus, nós também precisamos preservar e cuidar dessa criação, porque Ele fez com muito carinho para a gente. Agora, nós vamos fazer uma atividade para deixar bem gravado na nossa cabeça isso que a gente estudou aqui. E eu vou convidar tia Rafa, que vocês conhecem muito bem, e quem não conhece vai conhecer ela agora. Tia Rafa vai fazer a atividade com a gente. Olá, meus amores! Tia Rafa estava com muita saudade de vocês e a gente preparou uma atividade muito legal, que é um quadro, mas não é um quadro qualquer, é um quadro muito especial, porque ele vai representar as espécies que Deus criou, a diversidade de espécies que Deus criou. Assim como existe uma diversidade muito grande de animais e também muita diferença entre o ser humano, também existe muita diferença entre as plantas. Então, eu vou precisar da ajuda de tia Rafa, quer dizer, de tia Cátia. Eu tenho que voltar, que ela falou o nome errado. Tá. Vou precisar da ajuda de tia Cátia para a gente montar esse quadro. A gente vai precisar de palito de picolé, que é opcional. A gente também vai precisar de folhas de diversas espécies, tá? É importante que seja com a maior quantidade de espécies possível. E também vamos precisar de tesoura e cola branca, lápis de cor, de cera, cordão ou barbante e também folhas de papel ofício. A gente aqui colou uma folha na outra para poder ficar um quadro maior. E também mais bonito, né? Então, tia Cátia, pega o primeiro quadro azul para eu mostrar para eles como ficou. O primeiro quadro que a gente montou foi com o meu sobrinho, vou colocar aqui para vocês verem melhor. Ele saiu coletando comigo várias espécies e a gente saiu colando aqui. Antes de eu mostrar o segundo quadro, eu queria falar para vocês que existe uma diversidade tão grande de plantas que a gente pode visualizar, encontrar, se deparar com muitas árvores, com subarbustos, que são aquelas plantas que são um pouco menores do que as árvores. A gente também encontra herbáceas, que são aquelas ervas que têm um tronco bem molinho. E também a gente encontra as trepadeiras oleanas, que são aquelas plantas que naturalmente se enroscam ou entrelaçam em troncos ou cercas. Agora, eu queria que vocês observassem uma coisa muito importante, que é a morfologia que existe nessas plantas. Então, a gente vai encontrar folha em formato de coração, folha em formato de ovo, folha em formato de lança e também tem folha em formato da nossa palma da mão. Eu não consegui encontrar na área onde eu coletei essas, mas também tem essas e ainda tem outros tipos que a gente encontra por aí. Então, tia Cátia, vamos deixar de conversa e vamos fazer nosso quadro. Vamos à obra. Então, sim, eu vou mostrar também para vocês que o palito de picolé, ele é opcional. Você pode colocar na borda da folha para dar aquela sensação de moldura do quadro. E aí você vai usando a sua criatividade para poder fazer. E aí, tia Cátia, me passa um lápis de cor de cera para eu mostrar para eles como é que a gente faz esse desenho aqui para deixar a borda do nosso quadro bem bonito. Por exemplo, essa daqui. A gente já deixou uma pronta aqui, mas a gente vai mostrar para vocês como é que faz. Então, simplesmente você vai colocar a face debaixo da folha, por trás da folha de papel, e vai passar, só funciona com lápis de cera, certo?
com bastante força sobre a área onde está a folha, e aí vai ficar marcada toda a nervura. Sim, tia Cátia, também tem uma observação muito importante que eu queria falar. É que Deus teve um cuidado tão grande com as plantas que Ele providenciou a água e o alimento sem precisar que a gente alimente as plantas. Nossa, eu não sabia Que é disso. através das raízes. Então, as raízes vai servir para simplesmente absorver água do solo e os nutrientes, os sais minerais que contém ali no solo. Então, vai passar por todo o corpo da planta e ao chegar justamente aqui, ó, nas nervuras das folhas, essa daqui, que é uma folha mais durinha, dá para a gente ver bastante nervura, vai deixar a planta bem vigorosa, com as folhas verdes e bem bonita. Então, a gente observa, né, tia Cátia, o cuidado de Deus, tanto com a gente quanto com os animais, quanto com as plantas, com toda a criação dele, é verdade. Então, tia Cátia, eu queria que tu me ajudasse a passar cola em algumas das folhas. E é importante a gente não colocar cola na folha toda, a gente coloca principalmente nessa nervura central, ou então fazendo alguns pontinhos quando a folha é um pouquinho menor. No caso, é importante também vocês deixarem uma das folhas com a parte de baixo colada para cima, para poder mostrar mais detalhes do quadro de vocês. Então, essa daqui, por exemplo, tia Cátia colocou. Coloca mais um pouquinho, tia, que essa folha é mais durinha. Aí, e também porque o papel tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez. No primeiro dia Ele criou a luz. O dia. Então, tia Cátia está mostrando aqui que nessas folhas que são mais molinhas, a gente não pode colocar muita cola porque pode oxidar a folha. Então, a gente coloca cuidadosamente nas bordas e aí você vai montando o seu quadro do jeito que você quiser, usando a sua imaginação. Ah, tia Cátia, prepara uma para mim com essa face de baixo da folha assim para cima, para a gente mostrar que existe bastante diferença, assim, coisas que a gente não consegue enxergar nessa face de cima da folha, a gente consegue ver algumas características na parte de baixo. Essa daqui, que é em formato de coração, vou colar ela. 4, 5, 6. Ah, essa aqui em formato de lança. E também eu coletei formatos de coração que são de espécies diferentes. Aí vocês também podem visualizar aqui que existem vários formatos de coração, mas que não são idênticos. Elas sempre vão apresentar diferenças entre elas. Essa daqui eu vou colar aqui. Tem umas que não vão colar muito bem, mas é por isso que a gente vai usar o papelão, que é justamente para prensar esse material. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi nesse Esse dia daqui. que o Senhor o mundo fez. A gente pode até colocar essa. 4, 5, 6. Foi nesse dia Como essa é mais durinha, ela aguenta a gente passando um pouco mais de cola nela. E também é importante que assim que você coletar as suas folhas, já ir direto para a construção do seu quadro, para que as folhas não fiquem murchas, né? Senão o seu quadro não vai ficar com um acabamento muito bonito, né? Vai ficar meio, as folhinhas um pouco murchas. Faz só mais uma, tia Cátia, que é essa. Essa daqui é bem bonita, olha, tem várias nervuras aqui nela, bem aparente. Então, vou colocar ela bem aqui assim. Pronto, tia Cátia. Agora, a gente vai precisar de 2 papelões, que é de um tamanho de 30 por 40. Esse papelão, ele é essencial. Sem ele, o seu quadro não vai ficar muito bem, as folhas não vão fixar. Então, a gente vai colocar aqui embaixo, tia Cátia, do nosso quadro, um dos papelões. Bota esse. 4, 5, 6. Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez.
e o outro. E a gente vai precisar agora desse cordão aqui para amarrar com bastante força, para deixar ele bem prensadinho. Isso aqui tem que ficar por pelo menos 2 a 3 dias, para poder as suas folhas grudarem bem direitinho no papel e ficar um acabamento mais bonito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi nesses dias. Você, por curiosidade, pode até uma vez por dia abrir e dar uma olhadinha, mas pode ser que ao você abrir muito antes de ela secar direitinho, pode ser que caia alguns pedacinhos dela, ela pode até degradar um pouco, como aconteceu com essa daqui, por exemplo. Então, desse jeito você vai manter por 2 ou 3 dias até o seu quadro ficar pronto e em seguida você coloca aqui na parte de trás fita para poder fixar no seu quarto, por exemplo, e mostrar para os seus parentes a sua obra de arte. Além disso, também você pode oferecer a alguém que você gosta muito da sua família esse lindo presente. E agora, vocês não podem esquecer de mandar a sua arte para o telefone de tia Irene, que está aparecendo aqui na tela, até hoje, às 6 da noite, né, tia Cátia? Isso, exatamente. E tem mais alguma informação? Até às 18 horas você tira uma foto e manda pra gente no WhatsApp que está aqui aparecendo na sua telinha. E é isso, e a gente tá morrendo de saudades e um beijo grande para vocês. Um beijo, aproveitem as suas atividades. Tchau! Tchau!